Próxima atividade aqui do nosso evento, a gente vai chamar, eu gostaria de chamar a Mariana Gonçalves Filgueira. Ela é gerente do Departamento de Tecnologia de Informação e de Comunicação da FINEP. A gente falou da FINEP, aí parece que foi ensaiado, né? E a Mariana vai fazer uma apresentação para a gente sobre as linhas de financiamento, as ações da FINEP para apoiar o segmento de telecomunicações. A FINEP tem muito a falar, por favor, Mariana. E falar rapidamente dela, ela é gerente do Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação da FINEP, começou em 2008 como analista de projetos, é mestre em Ciências Econômicas e é graduada em Ciências também pela UFRJ. Muito obrigada, Mariana, e você então vai mostrar para a gente o que é que vocês têm, quais são os recursos disponíveis lá, o que é que vocês estão fazendo, né? Então, eu já passo o microfone para você e depois eu volto. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, em nome da FINEP, agradeço o espaço para compor essa agenda da manhã, de um dia intenso, uma programação completa, que vamos ter oportunidade de debater nos painéis muitas ações e contribuições relevantes para o setor de telecomunicação no Brasil. Aproveitando o gancho do Leandro, muito obrigada, porque a FINEP realmente ela tem uma missão muito importante de apoiar a ciência, tecnologia e inovação no país. A gente tem linhas de financiamento disponíveis para contemplar todos os portes de empresas, né? E o meu objetivo hoje aqui, então, é um pouco contextualizar como a FINEP, enquanto um braço operacional do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, como ela organizou suas ações para compor a nova política industrial. E, ao fim, vou passar aqui, brevemente, porque no painel seguinte a gente também tem uma representação aqui da FINEP, para falar dos instrumentos que estão disponíveis no momento para atender o setor. Então, rapidamente aqui, passando por uma contextualização internacional de questões que assolam todas as economias do mundo, maior ou menor intensidade. Temos questões referentes à energia, a emergências climáticas, questões que concernem a desorganização e desabastecimento da cadeia de valor ao longo do mundo, que força as economias a buscar estratégias de reorganização. Temos questões de geopolítica, né, principalmente após a pandemia, que ficaram muito evidentes. Hoje a gente observa alguns conflitos, inclusive. E a questão da transformação digital, que vem e traz junto com esse movimento a corrida pelos semicondutores. Então, nesse contexto todo, o mundo começou a se reorganizar com foco na política industrial, a retomada muito forte ao longo das economias do mundo, sobretudo nos Estados Unidos, em 2018, mas depois de 2020, com a pandemia, a gente observa ali um aumento significativo de medidas de política industrial que movimentaram mais de 7 trilhões de dólares no mundo. Então, grandes economias começaram a reintroduzir, a reindustrializar, ou buscar parceiros mais seguros para esse movimento. O Brasil começou um pouco depois desse período, mas em 2023 nós tivemos uma retomada da agenda industrial, através de uma elaboração de política industrial orientada por missões, que foi divulgada na Resolução 1 do CNDI, em meados do ano passado. E, entre essas missões, está a missão 4, que visa promover a transformação digital da indústria para ampliar a competitividade, que é o grande eixo, né, com os instrumentos que eu vou poder apresentar aqui para vocês, que conversam com o setor de telecom. Bom, a FINEP ela é o braço operacional do Ministério da Ciência e Tecnologia e ela é secretária executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que foi mencionado pelo Leandro, que é a principal fonte de recursos para apoiar a ciência e tecnologia no Brasil. Em 2023, a gente teve dois acontecimentos muito relevantes em relação ao FNDCT, que foi a sua transformação num fundo financeiro, que faz com que o contingenciamento, que é essa parte em laranja, ele não pode mais acontecer. Então, a gente tem ampla disponibilidade dos recursos para apoiar a inovação no país. E também houve uma alteração da taxa do indexador dos nossos financiamentos, que deixou de ser TJLP e passou a ser TR, que torna o investimento, o custo do investimento mais barato. Então, a gente tem uma estimativa, esse número está um pouco desatualizado, para 2024, a gente já está próximo dos 19 milhões de recursos do FNDCT.
A Nova Indústria Brasil, que é a nossa política industrial vigente, ela tem o objetivo de promover a neoindustrialização e a transformação digital do Brasil. Entre 2023 e 2026, estão previstos recursos no montante de 342 bilhões de reais, e a FINEP, para ser distribuído entre essas missões, que foram definidas pelo CNDI, e a FINEP vai operar em torno de 52 milhões de reais durante esse período. Através dos nossos instrumentos, que a gente tem um portfólio amplo, variado, a gente tem a possibilidade de financiar institutos científicos e tecnológicos com ações não reembolsáveis. Temos também instrumentos não reembolsáveis destinados a empresas de diferentes portes, que é a subvenção econômica. Temos investimento e um instrumento de crédito reembolsável, né, direto e indireto, né, descentralizado, que eu vou abordar mais à frente. Então, dentro desse contexto da Nova Indústria Brasil, a FINEP lançou 11 chamadas públicas no começo desse ano, entre essas 10 voltadas para empresas, que são operadas em fluxo contínuo, são chamadas que estão abertas e que conversam com as missões definidas no CNDI. Essas chamadas totalizaram 2,18 bilhões de reais, né, de recursos que estão atualmente disponíveis. E temos aqui, então, vou destacar as duas linhas que estão dentro da missão da transformação digital, que é a linha de semicondutores, com uma previsão de 100 milhões de reais, e a linha de transformação digital de 170 milhões. Essas chamadas públicas não reembolsáveis, destinadas a empresas, dentro da nova política industrial, elas têm características muito singulares e relevantes para o momento que o país está vivendo. Ela visa estimular projetos mais estruturantes para ampliar a capacitação tecnológica no país. Ela está sendo operacionalizada de uma maneira mais simples, através do fluxo contínuo, uma chamada que fica em aberto durante todo o período, enquanto houver recursos. Então, a qualquer tempo, as empresas podem fazer a submissão das suas propostas, e a gente dá um retorno mais rápido, mais ágil, quando a gente compara com uma chamada convencional. A gente visa também promover a articulação institucional, coordenando as ações da política industrial com políticas setoriais, e a gente dá um tratamento diferenciado para as empresas conforme o porte. Então, assim, a nossa exigência de contrapartida dentro desses editais, elas variam de 5% a 50%. Quanto menor o porte, menor a contrapartida exigida. É um processo seletivo baseado em 12 critérios, um processo bastante criterioso e, enfim, bastante efetivo, ele tem se mostrado. E desses editais estimulam a parceria entre empresas e CTs para estimular projetos em rede. Só mostrando aqui, então, que daqueles 52 bi, grande parte vai se destinar aos nossos principais instrumentos dentro da Nova Indústria Brasil, que é a subvenção econômica e o crédito. E aqui, nesse slide, eu apresento uma certa... são instrumentos que apresentam algumas diferenças, singularidades, mas eles são muito complementares entre si. A subvenção econômica, dentro da Nova Indústria Brasil, e, em geral, nossas chamadas de subvenção econômica, elas focam em projetos de risco mais elevado. Então, a gente está num estágio mais crítico do desenvolvimento da tecnologia, enquanto que o nosso instrumento de crédito reembolsável, que fica disponível ao longo de todo o ano, demanda espontânea, a gente pode apoiar projetos em todo o ciclo de desenvolvimento, né, desde o desenvolvimento da tecnologia até a introdução no mercado. A subvenção ela opera em linhas temáticas, em desafios pré-definidos, e elas são avaliadas as propostas são avaliadas pela sua capacidade de atender aquela demanda que foi especificada no edital. Enquanto o crédito, a gente pode, dentro da Nova Indústria, a gente aborda vários temas, e a gente, obviamente, avalia de uma maneira mais positiva aqueles que estão em áreas prioritárias. Os requisitos de avaliação se baseiam em grau de inovação, relevância econômico-social, risco tecnológico, que na subvenção são os critérios mais proeminentes. E, no crédito, a gente diferencia, conforme o grau de inovação, o risco, as condições de enquadramento, as condições de financiamento da proposta. Bom, aqui só um resumo de como a FINEP, então, vem operando a política industrial, baseada nas 6 missões.
Vou estar sempre destacando aqui a questão da transformação digital, que é a missão 4 da nova política industrial. Em 2023, a gente apoiou cerca de 903 milhões de reais projetos, e agora, em 2024, essa informação é até início de setembro, nós já temos 2 bilhões de reais voltados para apoiar projetos de transformação digital. Um rápido histórico aqui da FINEP e a sua relação com o setor de telecom. Bom, aqui a gente pode observar que, de 2018 a 2023, existe uma grande oscilação aqui na relação de projetos, né, de valores, sobretudo, e em 2021, uma queda significativa em termos de valores, não de projetos, do número de projetos, mas um reflexo da pandemia, que a gente percebeu em outros setores da economia também. E, a partir de 2022, uma retomada nos valores, né, e um crescimento muito significativo no número de operações. Isso se deve, basicamente, a um esforço direcionado da FINEP para as operações descentralizadas, né, que o público-alvo, dentro do setor de telecom, são muitos provedores, e com um impulso muito grande aí nos últimos anos. Bom, aqui só para... O Leandro também mencionou o Funtel, se eu não me engano. A FINEP também é um agente financeiro do Funtel, então, além do FNDCT, a gente pode operar recursos do Funtel. E, desde 2010, a gente já apoiou cerca de 2,3 bilhões com 2,3 bilhões de reais, mais de 130 empresas, né? Na parte superior ali, nós temos alguns fornecedores de tecnologias e serviços que já contrataram ou têm contratos vigentes com a FINEP. E, na parte inferior, nós temos aqui as empresas que acessaram a nossa linha de aquisição de equipamentos de telecom. Bom, aqui só uma distribuição regionalizada, né, dos nossos projetos, uma concentração, como é uma característica, né, da economia do nosso país, mais concentrada no eixo sul e sudeste. A FINEP tem empreendido esforços no sentido de dar mais capilaridade aos nossos instrumentos. A gente tem considerado nas avaliações das propostas a questão de projetos apresentados por regiões fora desse eixo, mas a gente sabe que isso ainda tem um longo percurso, né? E a gente deseja, então, no futuro breve, que isso esteja, né, mais uniforme. Bom, então, trazendo aqui um pouco dos instrumentos que atualmente se encontram disponíveis para apoiar as empresas de todos os portes no setor de telecom. Eu vou começar aqui pelo financiamento reembolsável direto, que é a nossa linha de crédito, que a gente opera diretamente. Dentro dessa linha, a gente visa apoiar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em diferentes estágios. Aqui, a gente não contempla apenas projetos pioneiros, a gente tem condições e linhas específicas para fomentar a competitividade do setor, o desempenho da empresa e para a difusão tecnológica também. O que vai diferenciar aqui são as taxas, né, conforme maior o grau de inovação e relevância, ele acessa uma taxa mais baixa e condições de financiamento diferenciadas. Os projetos reembolsáveis que estão vinculados com as políticas públicas, em especial com a política industrial, eles são enquadrados num custo de financiamento de TR, mais 2,3%, depender da garantia financeira, e os projetos que não são vinculados diretamente à política industrial, eles possuem um custo a partir de TR, mais 2,8%. O prazo de carência, pagamento até 16 anos e participação da FINEP até de 100%, ele é variável conforme a linha de enquadramento. No entanto, aqui cabe ressaltar que a gente tem 2 requisitos de entrada, que são um ticket mínimo de projeto. Para acessar esse instrumento, tem que ser de 15 milhões, e a empresa tem que ter um faturamento de, no mínimo, 90 milhões. Então, a gente entende que isso acaba servindo como uma barreira para as empresas de pequeno e médio porte, e, por essa razão, a gente tem um instrumento específico para atender esse público, que é o nosso financiamento reembolsável indireto, chamado InovaCred, que também tem como objetivo financiar pesquisa, desenvolvimento e inovações, porém, através dos nossos parceiros, né, os nossos agentes descentralizados. Aqui tem alguns exemplos. Cada vez mais a FINEP vem credenciando, porque, como eu mostrei naquele gráfico, o salto no número de projetos de telecom nos 2 últimos anos é muito em virtude
desse instrumento que trouxe mais capilaridade para o financiamento. Aqui a gente opera com condições de financiamento diferenciadas conforme o porte da empresa, então a gente tem taxas a partir de TR mais 4,2 até TR mais 5,5, um prazo de pagamento de até 8 anos e 2 anos de carência. Bom, e a gente também tem, ainda dentro do financiamento reembolsável, então a gente tem o direto para as empresas de maior porte, o descentralizado, que eu apresentei anteriormente, e tem esse financiamento reembolsável indireto, chamado aquisição inovadora, que é um instrumento específico para aquisição de equipamentos de telecom ou de fibra óticas, né, que atendam a portaria 950 do MCTI, e que também atendam o Brasil, o Processo Produtivo Básico, né, o PPB. E junto, dentro desse programa, ao fazer a aquisição, a gente também tem a possibilidade de financiar capital de giro. É uma operação indireta, também operacionalizada pelos nossos parceiros, com custo até TR mais 7%, carência de 2 anos e pagamento em até 10 anos, com a possibilidade da FINEP participar também desse financiamento em 100%. Aqui, esse gráfico que mostra a evolução das operações, ele conversa com a informação que eu havia mostrado anteriormente, e a gente percebe um salto muito grande no valor do financiamento. Em 2022, a gente aqui tinha em torno de 7 operações, se eu não me engano, no valor de 11 milhões, e em 2023 nós saltamos para pouco mais de 70 projetos contratados, num valor de 121 milhões de reais. Bom, por fim, eu vou apresentar as nossas 2 linhas de subvenção econômica, que é o nosso instrumento não reembolsável disponível às empresas, que se encontra aberto no momento, através de um chamamento público em fluxo contínuo, que é o edital de semicondutores, vinculado à missão 4 do CNDI. Ele tem 3 desafios estabelecidos, então as propostas têm que ter aderência a esses desafios, que se referem ao design, à fabricação e encapsulamento de semicondutores. É uma linha disponível de 100 milhões de reais, e as propostas podem ser submetidas até que esses recursos sejam amplamente consumidos, e com previsão até o final do próximo ano. O público-alvo são empresas que necessariamente estabeleçam parcerias com ICTs. E, por fim, a gente tem o edital de tecnologias digitais, também da missão 4 do CNDI, que traz 4 linhas temáticas, né, IA generativa, robótica avançada e tecnologias quânticas, e comunicações avançadas, 6G e modelo de arquitetura aberta, o Open RAN, num valor de 170 milhões, é uma linha atualmente disponível também, com o mesmo público-alvo, empresas que façam parcerias com ICTs. Bom, era isso, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês. A gente fica à disposição para esclarecer meios de acesso ou qualquer dúvida que tenha ficado. A FINEP vai estar, como eu falei, no próximo painel, então a gente vai poder aprofundar um pouco mais os efeitos dos nossos instrumentos, né, junto aos provedores, sobretudo. E é isso, gente. Muito obrigada.